Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Nós podemos muito bem imaginar o nosso planeta azul como uma nave espacial, com a qual navegamos ao redor do Sol. Uma nave onde todos nós somos passageiros. Imagine agora se essa nossa nave fosse danificada e precisasse ser abandonada pelo homem. Eis aí um grande problema. Não existe uma nave reserva. É lógico que a gente ainda não chegou até esse ponto. Mas hoje em dia já existe uma grande preocupação com as condições da nossa nave Terra. Em outras palavras, uma grande preocupação com o nosso meio ambiente. A pergunta que se faz é, será que para continuar o seu desenvolvimento, o homem vai ter que continuar sabotando a sua única nave? Quer dizer, será que o progresso só pode seguir adiante às custas da destruição do meio ambiente? De forma nenhuma. Não pode destruir a natureza de forma nenhuma. Nós temos que continuar trabalhando para manter um ambiente saudável. Eu acho que é possível, né, preservar o meio ambiente sem precisar destruí-lo, né? Não, eu acho que tem que unir a população e o governo para tentar preservar mais o meio ambiente. Hoje em dia ninguém mais duvida que é possível e até mesmo necessário conciliar desenvolvimento humano com preservação do meio ambiente. Nessa teleaula, você vai aprender um pouco sobre a influência dos elementos naturais na formação do meio ambiente. Vai saber o que é litosfera, atmosfera e hidrosfera. E também o que é biosfera e tecnosfera. Meu nome é José, eu sou um operário da construção civil, mas eu não sou novato não. Já ajudei a construir prédios, estradas, túneis e até represas. E foi assim, indo de uma obra para outra, que eu conheci um montão de lugares diferentes. Atualmente, estou trabalhando na construção desse edifício que fica na encosta de um morro. Eu estava justamente olhando a planta agora. O arquiteto que bolou esse projeto teve o cuidado de localizar o prédio de uma maneira que a floresta que cobre o morro sofresse o menor dano possível. Mesmo assim, foi preciso derrubar algumas árvores para instalar o canteiro de obras, fazer as fundações e a cortina de concreto para a contenção do terreno. Mas foi quando o prédio começou a subir mesmo que eu reparei como a região aqui está cheia de obras nas encostas dos morros. Quer dizer, está saindo a floresta que cobria toda a vizinhança e entrando no seu lugar ruas, casas e edifícios. Foi então que uma dúvida me deixou com a pulga atrás da orelha. Será que essas agressões à natureza não vão trazer consequências no futuro? Agressão à natureza. Tá aí uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente. Esses dias eu vi uns cartões antigos do Rio de Janeiro e fiquei espantado com as mudanças que a cidade tem sofrido. Mas não precisa nem ver esses cartões antigos, Pedrão. Olha, andando aí pelas ruas do Rio de Janeiro, você pode ver como a natureza tem sido agredida. Ó, os morros, a floresta, o mar. Tem lugar aí que não tem uma árvore pra contar a história, Pedrão. Agora eu fico pensando, quais as consequências que essas modificações podem trazer ao meio ambiente? Outro dia eu tava lendo uma reportagem que explica direitinho esse negócio de meio ambiente. Então conta aí. E a primeira coisa que ela dizia era o seguinte, que o lugar onde a gente vive, ele é constituído de elementos naturais. O ar, a água, os minerais, legal, as rochas. Esses elementos naturais são indispensáveis à vida. Tá bom. Elementos naturais indispensáveis à vida, tá bom? Isso. Mas e o meio ambiente? Pois então, a reportagem dizia que algumas características super importantes do meio ambiente onde a gente vive tem tudo a ver com esses elementos naturais. Como assim? O relevo, por exemplo. Relevo? Você sabe o que é relevo, não é mesmo? Relevo é a forma em que os terrenos se dispõem na superfície da Terra. Como dizem os geógrafos, é a forma que assume a topografia de um determinado lugar. Pois então, o relevo de um lugar pode ser muito ou pouco acidentado, dependendo da natureza das rochas e minerais que formam esse lugar. E essas rochas e minerais podem ser mais ou menos resistentes à ação do ar e da água, dando origem, assim, a diferentes formas de relevo. Agora acho que entendi. O relevo, que é uma característica do meio ambiente de um lugar, tem tudo a ver com a influência dos elementos naturais. Exatamente. E pode anotar aí, essa camada de rochas e minerais que forma a crosta terrestre é chamada de litosfera. A situação aqui está muito difícil. Você sabe como é o clima dessa região.
faz mais de um ano que não cai uma gota de chuva. O leito do rio secou, a plantação e os animais morreram e tem muita gente deixando as terras. O clima é outra característica do lugar que tem tudo a ver com o comportamento dos elementos naturais. Você já deve saber que a camada gasosa que envolve a Terra é chamada de atmosfera. Pois então, a atmosfera está em constante movimento, transferindo calor e umidade da zona intertropical para as zonas temperadas e frias. Assim, dependendo da posição do lugar na superfície da Terra e do comportamento da atmosfera, o clima é de um tipo, ora mais quente e úmido, ora mais frio e seco. E aí, Sr. Aristides, decidiu? Olá. O clima da região eu sei que é muito bom. Mas me mostra aí onde é que fica a chácara que eu estou querendo comprar. Fica aqui, ó. Bem na margem da represa. O senhor está bem servido de água. Em geografia, quando se fala em água, a gente está entrando numa outra esfera, a hidrosfera. Hidro o quê? Hidrosfera. Dá uma olhadinha aqui. Hidrosfera é a camada líquida, formada por oceanos, mares, rios, lagos, que cobre a maior parte da superfície da Terra. A hidrosfera também está em constante movimento. E todo mundo sabe, a presença da água nos seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso, é fundamental para a existência da vida. A formação dos solos e a distribuição dos seres vivos pelo planeta, principalmente os vegetais, estão diretamente ligadas à presença da água. Concorda? Ah, já sei o que você quer dizer. A água, que é um elemento natural, determina as várias características do meio ambiente, não é isso? Uhum. Bom, deixa eu ver se eu guardei bem algumas informações. Lembra comigo. Litosfera é a esfera sólida formada pela crosta terrestre. A atmosfera é a camada gasosa que envolve o nosso planeta. E hidrosfera é a camada líquida que ocupa a maior parcela da superfície da Terra. Confere? Confere, é isso mesmo. E é justamente no contato da litosfera com a atmosfera e a hidrosfera que a gente tem a biosfera, a esfera da vida. A esfera da vida quer dizer tudo que tem a ver com a vida? Então o homem faz parte dessa biosfera? O que você acha? O homem faz parte da biosfera? É claro que o homem também é parte integrante da biosfera. Mas como nenhum outro ser vivo, o homem tem uma enorme capacidade de transformar o meio ambiente em que vive. Tudo para atender melhor às suas necessidades. E é só a gente dar uma olhadinha em volta para entender melhor isso, não é mesmo? Nenhum ser vivo conseguiu modificar tanto as condições naturais da sua existência como o ser humano, a tal ponto que a sociedade humana é hoje um agente de formação do meio ambiente, tão importante quanto os demais elementos naturais. E tudo isso foi conseguido graças ao desenvolvimento científico e tecnológico. O resultado da ação humana na superfície da Terra é chamado de tecnosfera, ou esfera da tecnologia. Esse negócio de eu me modificar o meio ambiente é a pura verdade. E o meu trabalho é prova. Um edifício na encosta de um morro é uma mudança e tanto. Você acha pouco? Pois saiba que já trabalhei na construção de um túnel que passava no meio de uma montanha. Quer mais ainda? Então lá vai. Eu também trabalhei na construção de uma hidrelétrica, onde foi preciso até mesmo mudar o leito do rio. E essa tal de tecnosfera está em todo lugar, até onde a gente não vê. Como é o caso das emissoras de rádio, televisão e também as telecomunicações que unem o mundo todo. Mas foi escutando as notícias num radinho como esse aqui, que eu descobri que o ser humano chegou numa encruzilhada, que é a seguinte. Antes, a gente achava que os recursos naturais não iam acabar nunca. E que também a gente podia produzir lixo à vontade que a natureza daria conta de absorver. Hoje, a gente sabe que isso não é verdade. Mico-leão dourado, jaguatirica e tamanduá-bandeira são 3 espécies brasileiras que estão sendo ameaçadas de extinção. É a vida sendo ameaçada pela tecnosfera. Isso para não falar nas plantas e aves, que estão nessa mesma situação. E de espécies que já foram extintas de fato. Tudo bem, Pedrão. Eu não tenho nada contra esses bichinhos, mas sinceramente, se eles acabarem não vai mudar nada, né? Aí é que você se engana. Não dá para saber com certeza qual é a lógica da biosfera. Quer dizer, qual a importância de cada espécie. E o que aconteceria caso ela desaparecesse. Quer ver só um exemplo? Algumas pragas que destroem as lavouras são resultado da proliferação de insetos. E só tem bastante insetos porque não existem pássaros que se alimentam desses insetos. E não tem pássaros porque as florestas onde eles viviam foram destruídas. Peraí,
deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente altera o meio ambiente, a gente pode gerar uma reação em cadeia. E aí, a gente não sabe qual é o resultado, é isso? Exatamente. E tem mais. Naquela reportagem dizia que ao destruir uma floresta, você poderia estar destruindo uma espécie de planta que poderia ser utilizada na fabricação de remédio. E já pensou? Você destruir uma planta que serve para salvar vidas. Caramba! Peraí, quer dizer que os detritos, os resíduos, essas coisas tipo lixo, quando lançados na biosfera, podem gerar uma reação em cadeia com resultados imprevisíveis? Será? Mãe, a senhora não imagina como eu tenho saudades da vida tranquila do interior. A poluição aqui é tanta que meus olhos ficam vermelhos. Mas quem sofre mais é seu netinho, que eu vivo levando no pronto-socorro para fazer inalação. Todos os dias, toneladas e toneladas dos mais variados tipos de resíduos e detritos são despejadas na biosfera. E alguns resultados dessa ação já são conhecidos. Hoje, já se sabe, por exemplo, que por causa da produção de energia através do petróleo, a superfície dos mares está coberta por uma fina camada de óleo, que está alterando a capacidade de absorver calor da hidrosfera. Há aumento da reflexão e menos absorção. Da mesma forma, os gases e partículas lançados na atmosfera também estão alterando sua capacidade de absorver calor, aumentando o chamado efeito estufa, que é o principal responsável pelas mudanças que estão ocorrendo no clima da Terra. Mas calma que ainda não é o fim do mundo. A partir dessa teleaula, a gente vai aprender que o desenvolvimento humano na tecnosfera pode muito bem jogar a favor da lógica da biosfera. Em outras palavras, é o seguinte: é possível a gente usar toda essa ciência e tecnologia para a construção de um meio ambiente melhor, onde todas as formas de vida saiam ganhando. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as rochas e minerais, a água e o ar são elementos naturais indispensáveis à existência de vida na Terra. E que esses elementos condicionam algumas características importantes do meio ambiente, como o relevo, o clima, os solos e a vegetação. Aprendeu que a litosfera é a camada sólida formada pela crosta terrestre, que a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra e que a hidrosfera é a camada líquida que cobre a maior parte do nosso planeta. Viu que é no contato da litosfera com a atmosfera e a hidrosfera que temos a biosfera, a esfera da vida. Ficou sabendo que o ser humano é um agente de formação do meio ambiente tão importante quanto os elementos naturais e que o resultado de sua ação na superfície da Terra é chamado de tecnosfera. E por último viu que o grande desafio dos nossos dias é conciliar o desenvolvimento humano na tecnosfera com a lógica da biosfera. Muito interessante essa história, não muito é? legal mesmo. Pô. Olha, eu queria saber mais sobre meio ambiente para saber como fazer para que ele fique melhor. Ah, então. Tem coisas simples. Ó, aqui, por exemplo, ó, não jogar papel no chão. Isso aqui já ajuda a melhorar e muito o nosso mundo, entendeu? E se você quer melhorar os seus conhecimentos, já sabe, estudar. O teu livro de estudos está te esperando. É isso aí. Até a próxima teleaula. Tchau.